Estamos aqui com mais um vídeo e hoje a gente vai ver duas questões de função do segundo grau sobre máximo e mínimo da banca IBFC do ano de 2024 e 2023. Mas para aqueles que não são tão bons em matemática ou que não lembram sobre função do segundo grau, eu vou começar explanando um pouquinho sobre a função do segundo grau, tá bom? A função do segundo grau, também conhecida como função quadrática, ela é uma função do tipo f de x é igual a ax quadrado mais bx mais c com a diferente de zero. Tá, professor, daqui o que que é importante? Primeira coisa que eu tenho que saber, tá, pessoal, é que essa função do segundo grau, por que que ela se classifica como segundo grau? Porque ela tem um expoente de grau 2, que no caso é o x ao quadrado, tá bom? Além disso, o que que eu preciso saber dentro de uma função do segundo grau? Que o elemento A, ele sempre vai ser quem está junto com o x ao quadrado, o B é quem está com x e o C é quem está isolado. Um exemplo hipotético aqui, eu poderia ter 2x quadrado menos 6x mais 3. O que que eu preciso verificar aqui nessa função no segundo grau? Eu preciso saber qual é cada um dos coeficientes. Por exemplo, o coeficiente A é aquele que está junto com o x ao quadrado, então é o 2. O B, ele é o meu menos 6, porque ele está junto com o x, e o meu C é o 3. Beleza, professor, só isso eu preciso lembrar, tá? Se eu tivesse, por exemplo, uma equação do tipo 2x quadrado menos 2x ao quadrado mais 6, quais são os coeficientes, pessoal? Tem que lembrar que o A é aquele que está junto com o x ao quadrado, então é o menos 2. O B é igual a zero, porque não tem x aqui, tá? E o C é igual ao 6, que é o que está isolado. Ou seja, a primeira coisa que eu preciso aprender dentro de função do segundo grau é verificar os nossos respectivos coeficientes. Aqui eu vou trazer um bizu muito insano para você que quer resolver questões de máximo e mínimo, tá? Sem precisar usar delta, porque muita gente nem lembra qual é a fórmula do delta. Então, o que que eu preciso que você saiba? Toda função do segundo grau, ela forma um gráfico que é chamado de parábola, que ela pode estar dessa forma ou ela pode estar dessa forma. Tá certo, pessoal? Se ela estiver dessa forma, imagine que fosse um estilingue bem aqui, ó. Para onde a flecha ia apontar? Para cima. Isso daqui a gente chama de concavidade para cima. E aqui, ó, se fosse um estilingue, a gente teria a flecha apontando para baixo. Então, concavidade para baixo, tá? Tá, professor, e como que eu vou saber se ela vai estar com a concavidade para cima ou com a concavidade para baixo? É muito simples, tá? Se ela estiver com a concavidade para cima, ela vai formar o emoji de felicidade. Se ela estiver com a concavidade para baixo, ela vai ter o emojizinho de triste. Só que quem é que define isso? Bom, pessoal, quem define é o A. Se o nosso A for maior do que zero, isto é, ele for positivo, ele vai estar sorrindo. Se o nosso A for negativo, isto é, menor do que zero, o nosso gráfico vai estar triste. Então, a priori, são as únicas coisas que eu preciso saber. Perceba, ó, nesse gráfico aqui eu tenho um ponto bem embaixo, que é o nosso mínimo, e eu tenho um ponto bem em cima, que é o nosso máximo. Então, quando eu tiver concavidade para cima, eu vou ter o mínimo. Quando eu tiver concavidade para baixo, eu vou ter meu máximo. E como que eu calculo isso? Bem simples, pessoal. O x mínimo, que é o nosso ponto em x, ele é menos b sobre 2a. Se você quiser achar o y, você teria que lembrar do delta, mas não é o objetivo dessa aula, tá bom? Então, aqui, um pequeno resumo para você de tudo que eu preciso saber para resolver a grande maioria das questões. O x mínimo é igual a menos b
sobre 2A. Ou seja, em uma folha, eu fiz um resumo de tudo que você precisa saber a priori para resolver questões de máximo e mínimo, tá? Vamos passar para as questões. A gente tem a equação do segundo grau, ou a função do segundo grau, de menos 2x quadrado mais 4x mais 12. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Descobrir os meus coeficientes. Então, bora verificar. Eu tenho meu A, é quem está junto com o x ao quadrado, ou seja, é o menos 2. Então, meu A é menos 2. Meu B é igual a mais 4. E o meu C é 12. Perfeito, professor. E agora, eu tenho que descobrir como ficaria o gráfico. Se esse gráfico ele está sorrindo, ou seja, com a concavidade para cima, ou se ele está triste com a concavidade para baixo. Professor, quem que define? É o A. O nosso A é positivo ou negativo? É negativo. Muito bom, meu aluno. Se é negativo, então ele está com a carinha de triste. Professor, se ele está com a carinha de triste, ele vai ter máximo ou mínimo? Basta olhar, pessoal. Ele chega num ponto máximo, bem ali, ó. Então, ele vai ter um máximo, ponto máximo. Show de bola, professor. Olha, é exatamente esse máximo que a questão pede. E como que eu vou calcular meu máximo? X máximo ou mínimo, que lá em cima eu coloquei, é menos B sobre 2A. Então, meu x máximo vai dar igual menos b. O b é 4, então vai ficar menos 4 sobre o nosso duas vezes o a. O a é menos 2, então ficou menos 4. 2 vezes 2, 4. Logo, o nosso x máximo é 1. Então, eu já elimino a letra A, já elimino a letra C, já elimino a letra E. Tá, professor, e para achar o y? Pessoal, a gente não vai usar o delta. Basta jogar o nosso x aqui dentro da função. Vai ser aqui, ó, f de x é igual a menos 2. No lugar do x eu jogo 1, que foi o x que eu encontrei, mais 4 vezes 1, mais 12. E aí, professor? O que que isso daqui vai me dar? Vai me dar o y, que é a função. Então, fica menos 2 mais 4 mais 12. Tá certo, pessoal? Menos 2 mais 4 mais 12 vai dar 14. Gabarito, letra D, de Deus nos abençoe nessa prova. Então perceba, pessoal, muito tranquilo, muito fácil de resolver essa questão da IBFC, tá? De cargo nível médio. Aqui a gente tem uma melhorzinha, que é para professor de matemática, mas mesmo assim não temos dúvida. Professor, como que a gente vai resolver? Mesma coisa, meu aluno. O A é igual a menos 1, que é quem está junto com o X. O B é igual a 4 e o C é igual a 6. E agora, professor, o que que eu faço? Mesma coisa. Vou lembrar se a concavidade está para cima ou para baixo. Como o nosso A é negativo, está triste. Se está triste, ele vai ter ponto máximo. Beleza, professor. Só com essa análise eu já estou conseguindo resolver? Só com essa análise. Então a letra A está errada porque fala de mínimo, a letra C está errada porque fala de mínimo, pode ser B, D ou E. Beleza, professor. E como que eu acho o x máximo? O x máximo é menos B sobre 2 vezes o A. O nosso B é 4, o nosso A é menos 1, tá? Então, x máximo vai dar igual a menos 4 dividido por menos 2, que vai dar 2. Quem que tem 2? Perceba aqui, tá, pessoal? X igual a 2. Aqui deu x igual a menos 1, tá fora. Ou seja, só pode ser a letra D ou a letra E. Eu tenho que descobrir meu y. Como que eu acho meu y? Basta jogar na fórmula, professor. Então, eu vou jogar aqui, ó. F de x é igual a menos x quadrado mais 4x mais 6. E no lugar do x, eu vou jogar o 2. Menos 2 ao quadrado mais 4 vezes 2, sempre no lugar do x, tá? Eu estou jogando o valor que eu encontrei, ó. Mais 6. Então, eu tenho que o meu y é igual a menos 4 mais 8 mais 6. Menos 4 mais 8 mais 6 vai dar 10. Logo, o gabarito da nossa questão
É letra D de Deus. Se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos para que a gente traga mais e mais questões para o concurso dos Correios, tá bom? Muito obrigado.